Você já se perguntou, e se o que você chama de realidade for apenas uma projeção? Um reflexo vibracional de algo muito maior, como a imagem de um holograma que parece sólida, mas é feita apenas de luz e informação. E se tudo o que você vive, o corpo que habita, o tempo que sente, o mundo que enxerga, for apenas uma fração visível de uma estrutura multidimensional que responde a cada vibração sua? O universo talvez não seja o que parece. Talvez você não esteja em um mundo fixo, mas dentro de um campo inteligente que se molda em tempo real à sua percepção, ao seu estado de ser, à sua frequência. Como um holograma. Como uma ilusão com textura, onde cada parte carrega o todo, onde cada átomo conhece o cosmos, e onde você, mesmo sem saber, é o projetor, o observador e o próprio cenário. Imagine olhar para um espelho e descobrir que o reflexo muda de forma não conforme o seu rosto, mas conforme o que você sente. O universo é esse espelho, mas ele não devolve sua aparência, devolve sua consciência. A física já revelou o impensável. As partículas só se comportam como matéria quando são observadas. Antes disso, tudo é apenas onda, potencial, informação vibrando no campo. É como se a realidade só ganhasse forma no exato momento em que sua mente escolhe olhar. Mas o que significa olhar? É só usar os olhos? Ou é sustentar uma determinada frequência de interpretação do mundo? Porque se tudo é energia, então tudo também é versão. Versões de realidade, versões de você mesmo, versões de vida esperando para serem ativadas pela sua vibração atual. O universo holográfico não é uma teoria futurista, é uma compreensão ancestral, renascendo através da linguagem da ciência. Em um holograma, cada fragmento contém a imagem inteira. Se você cortar o holograma ao meio, cada metade ainda mostrará o todo. E se a realidade for assim? E se o espaço que você ocupa agora, o lugar onde você está sentado, ouvindo isso, for apenas uma expressão localizada de uma rede cósmica que conecta tudo com tudo? O tempo como você conhece, a linha cronológica de causa e efeito, é apenas uma construção dentro dessa projeção. Mas fora dela, não há tempo. Apenas estados, apenas possibilidades. E todas elas já existem. Realidades paralelas não são ficção, são frequências. Você não pula de uma para outra com o corpo, mas com a consciência. A cada escolha interna, a cada novo padrão emocional, você muda a frequência que sustenta. E isso reorganiza o holograma ao seu redor. Como um sintonizador cósmico, você ajusta a sua vibração e a realidade ao redor responde, não como mágica, mas como lógica vibracional. Se você vibra medo, entra em sintonia com uma versão da realidade onde o medo é justificado. Se vibra confiança, colapsa realidades onde o caminho se abre com leveza. O universo não tem uma única linha de história. Ele é um campo de histórias possíveis. E você está viajando entre elas o tempo todo, mesmo sem perceber. Você acha que está preso em uma narrativa fixa, mas na verdade está apenas fixado em uma frequência. A mudança não exige sorte, exige alinhamento. Você vive como se a realidade fosse sólida, previsível, contínua, mas ela é plástica, instável, sensível. Ela se dobra à sua presença como um véu que se ajusta à mão que o toca. O que você vive hoje é apenas uma projeção da versão de você mesmo que está em foco. E existem infinitas outras versões dominando ao lado, aguardando um chamado vibracional. Você já sonhou com uma vida onde tudo era diferente? Onde você sentia outra coisa, era outra pessoa, vivia em outro ritmo? E se isso não fosse apenas imaginação? E se você tivesse por um instante tocado essa realidade? Um fragmento do multiverso respingando na sua consciência como um eco? Cada sentimento profundo é uma antena. Cada pensamento sustentado é um mapa. Cada intenção verdadeira é um código de acesso.
A consciência, ao navegar essas possibilidades, projeta uma versão do mundo ao redor, não como ilusão, mas como reflexo. Você é um centro de projeção, conectado a uma mente maior, capaz de alterar o holograma das escolhas invisíveis. E a matéria não existe, ela obedece. Seu corpo é parte do holograma, mas o que anima o corpo é o observador silencioso por trás dos olhos. Esse não pode ser tocado, mas pode ser medido, mas tudo responde a ele. Você acha que está dentro de um mundo externo, mas está dentro de uma realidade projetada a partir de dentro. E não existe lá fora sem um aqui dentro que o traduza. O universo que você vê é seu reflexo vibracional. E agora a pergunta que ecoa é: quem está projetando? Mas o que isso tudo significa para você aqui, agora? Significa que sua vida, essa frequência de eventos, emoções e escolhas, que parece tão sólida e definitiva, pode ser apenas um dos muitos reflexos de uma realidade muito maior. Uma realidade onde cada decisão tomada abre um caminho novo, onde cada intenção gera um eco que reverbera em múltiplas direções, ativando realidades que coexistem, mesmo que sua percepção ainda não consiga alcançá-las plenamente. Imagine por um momento que cada pensamento que você tem é como um ponto de luz emitido em uma sala de espelhos infinitos. A imagem se propaga, se duplica, se transforma. Em alguns reflexos você escolhe ir, em outros decide ficar. Em alguns perdoa, em outros guarda mágoas. Todas essas versões de você se desdobram simultaneamente, não como fantasia, mas como consequência natural de um universo que opera fora das amarras do tempo linear. A física quântica já nos mostrou que o tempo não é uma linha reta, mas uma tapeçaria maleável. O agora não está trancado entre um passado imutável e um futuro distante. O agora é um ponto de acesso, um portal, um campo de possibilidades ainda não colapsadas. E isso nos leva a uma revelação que pode abalar a estrutura da sua percepção. Você não está limitado ao personagem que acredita ser. A narrativa que você conta sobre si mesmo, com todos os traumas, medos, desejos e vitórias, é apenas uma entre milhares. Você é o projetor, não o filme. A consciência que interpreta, não apenas a interpretação. O universo holográfico nos convida a olhar para dentro como se olhássemos para um espelho quântico. Lá, no centro do ser, não há um você fixo, mas uma consciência pulsante que escolhe, observa, decide. Você é o observador que colapsa ondas em partículas, realidades em experiências, possibilidades em destinos. E o que dizer das realidades paralelas? Elas não são apenas teorias extravagantes de ficção científica. São expressões vibracionais distintas que coexistem como frequências de rádio. Estão todas aqui, agora. E assim como você sintoniza uma estação específica com o giro de um botão, também pode ajustar sua própria frequência interna para acessar versões diferentes de realidade. Como? Através da vibração da sua intenção, da coerência entre o que você sente, pensa e acredita. Cada emoção é um transmissor, cada crença uma âncora. Quando você muda a estrutura interna, muda a estação. E então, sem que o mundo ao redor necessariamente se altere, sua percepção se desloca e, com ela, tudo começa a responder de forma diferente. Essa é a dança das dimensões sutis. Pense, quantas vezes você sentiu que algo estava para acontecer mesmo sem explicação? Quantas vezes pressentiu que já viveu uma situação ou sonhou com algo que depois se manifestou? Essas brechas são fissuras entre realidades. São momentos em que o véu holográfico se torna fino. Nessas horas, a mente linear hesita, mas a consciência profunda reconhece, porque ela lembra, porque ela já esteve lá. Você é múltiplo, você é mais do que pensa, e cada versão sua, em alguma camada da existência, está vivendo uma narrativa alternada,
não como competidora, mas como colaboradora. Cada uma dessas versões envia informações, vibrações, aprendizados, e você pode acessá-las, não com esforço, mas com presença. A grande chave para atravessar os limites do visível não é o controle, é a rendição lúcida, é silenciar o ruído mental e entrar no espaço onde o agora se expande. Quando você entra nesse silêncio, abre um portal vibracional que te conecta a outras dimensões do seu próprio ser. A intuição é uma linguagem que ultrapassa a lógica. É o eco de uma versão sua em outro plano te dizendo: por aqui. A sincronicidade é a resposta de uma realidade paralela que começa a se alinhar com a sua vibração dominante. O déjà vu é o vestígio de um caminho já percorrido por uma versão sua que agora te acena através do tempo. Nada é aleatório, tudo é holográfico. Mas isso não significa que você é uma peça impotente dentro de uma simulação. Pelo contrário, se o universo é um holograma, então cada parte contém o todo, e isso quer dizer que o todo está em você. Cada célula do seu corpo carrega o código da criação. Cada pensamento, uma onda de interferência que molda o campo. Você é criador e criatura, observador e reflexo, fonte e forma. E essa consciência muda tudo. Porque a partir do momento em que você se lembra disso, não apenas como conceito, mas como experiência, as amarras da limitação começam a se desfazer. Você não precisa buscar lá fora a realidade que deseja, ela já existe. Mas sua chave de acesso está no seu estado de ser. Não no que você faz, mas no que você vibra, no que você assume como verdade interna, na frequência em que sua consciência habita. Toda realidade paralela começa com uma decisão interna de não mais repetir o anterior. Quando você ousa imaginar-se diferente, quando sustenta essa visão como uma vibração coerente, quando não cede ao antigo impulso de dúvida, você se move, invisivelmente, mas profundamente. Você muda de estação. E então, como por mágica, o mundo responde. Mas não é mágica, é física. Você não está apenas vivendo neste universo, está codificando ele com cada intenção silenciosa. Está cocriando padrões, está se alinhando a campos, está navegando por hologramas que reagem à luz da sua consciência. E a pergunta final não é qual realidade você vai viver. A pergunta é qual realidade você está pronto para sustentar como sua. Porque nesse exato momento, versões mais elevadas de você já existem, esperando que você as reconheça. O universo holográfico não cria por você, mas reflete tudo o que você acredita ser. E se você ousar? E se você aquietar a mente, elevar a vibração e lembrar de quem você é? A cortina se abre, o holograma se revela e a realidade se curva. Porque a consciência desperta é o código mestre. E você sempre foi o programador. Se esse vídeo expandiu sua visão sobre o que é real, curta, compartilhe e se inscreva. Mas acima de tudo, permita-se lembrar, você nunca esteve preso a uma única realidade. Escreva nos comentários: eu sou a consciência que colapsa meu próprio holograma. Obrigado por ficar comigo até aqui.